emoção de tirar um carro elétrico novinho da concessionária é indescritível, né? É literalmente o futuro em movimento. Mas aí rola inevitavelmente aquela dúvida: quando a bateria estragar, qual vai ser o tamanho do estrago no bolso? A real é que a troca pode custar mais do que boa parte do próprio veículo. Mas, caramba, por quê? O que exatamente tem dentro daquela caixa gigante ali no soalho? Bom, na nossa explicação de hoje, a gente vai abrir e olhar as entranhas do componente mais caro, mais complexo e, com certeza, mais incompreendido da revolução elétrica moderna: a bateria. Nossa agenda para essa análise vai do micro ao macro. A gente passa rapidamente pelo gargalo do veículo elétrico, depois eletroquímica e fluxo iônico, arquitetura dos módulos, controle térmico e o BMS, geometria e eficiência energética, até fechar com um ciclo de vida e custos. Vamos transitar direto do nível atômico até a economia total do produto. Seção 1. O gargalo do veículo elétrico. Ou como a gente gosta de focar, a engenharia de custos. Certo, vamos mergulhar nisso. Porque para o pessoal da engenharia de produto, a bateria não é só uma peça de reposição no catálogo. Ela é a maior restrição de todo o projeto. Pensa bem, o pacote de baterias abocanha de 30% a 50% do custo total de um carro. Entender como essa tecnologia funciona não é só uma curiosidade legal, é entender exatamente onde o dinheiro está e onde o principal gargalo tecnológico se esconde. É justamente por isso que o mundo automotivo inteiro está nessa corrida maluca por um metal chamado lítio. Isso nos leva à seção 2, eletroquímica e fluxo iônico, a nossa fundação química. Para entender esse gargalo de verdade, a gente precisa dar um zoom lá para o nível microscópico. Esquece o carro por um segundo. Vamos olhar para a célula básica. No fim das contas, tudo ali é uma reação química absurdamente controlada. A tecnologia que domina o mercado é a célula de íon de lítio. Sendo o terceiro elemento da tabela periódica, o lítio é incrivelmente leve e reativo até deschega. A grande sacada aqui é o processo de intercalação. Os íons de lítio conseguem se infiltrar e se alojar perfeitamente nas estruturas cristalinas sólidas, tipo o grafite do ânodo ou os óxidos metálicos do cátodo. É uma verdadeira gangorra química. De um lado, material doido para soltar elétrons, do outro, material querendo receber. E quando a gente dá energia na hora de carregar, força os íons a voltarem. É tipo rebobinar a fita. Agora, o que é fascinante sobre essa dinâmica, especialmente para quem estuda engenharia, é o contraste milimétrico entre o caminho interno e o externo. Íons e elétrons não pegam a mesma estrada de jeito nenhum. Os íons de lítio mergulham pelo eletrólito interno, passando direto para um separador permeável. Já os elétrons, esses são bloqueados por esse separador. Eles são obrigados a dar uma volta imensa pelo circuito externo. E é justamente esse desvio forçado dos elétrons que cria a mágica, o trabalho mecânico. É essa corrente elétrica externa que vai alimentar o motor. Seção 3. Arquitetura de módulos. É hora de escalar tudo isso para o pacote completo. Uma única célula de íon de lítio gera michurucas 3,6 volts, mas um motor elétrico de verdade exige centenas de volts para acordar. A solução? Matemática pura e arquitetura física. Agrupar essas células em série e em paralelo. A indústria faz isso usando 3 geometrias principais. Primeiro, as cilíndricas. Parecem piles AA gigantes, são super fáceis de testar e perfeitas para escala de massa. Depois, as prismáticas. Elas são retangulares, compactas, muito adotadas pelas montadoras asiáticas. E por último, o formato pouch, ou sachê, que é flexível e levíssimo, queridinho dos carros elétricos premium. A escolha não é aleatória. O histórico de fabricação e a exigência de densidade ditam qual formato a engenharia de produto vai abraçar. Para a gente ter uma noção física real da coisa, um pacote padrão pode tranquilamente usar mais de 4.000 células conectadas juntas para entregar formidáveis 75 kWh de energia. Para colocar isso no mundo real, é energia armazenada suficiente para manter o ar-condicionado de uma casa bombando por quase 4 dias sem parar. É um tanque de energia portátil massivo. Seção 4. Controle térmico e o BMS, o nosso cérebro invisível. Porque, convenhamos, simplesmente jogar 4.000 células num chassi não rola. Toda essa química volátil precisa ser governada com mãos de ferro. É aqui que entra o Sistema de Gerenciamento de Bateria, o famoso BMS. Ele atua literalmente como um médico intensivista monitorando um paciente. Ele lê a temperatura de cada célula individual, os níveis de tensão e a corrente de entrada e saída. A engenharia de controle pesado roda aqui. Algoritmos preditivos e malhas de controle PID ajustam dinamicamente as taxas de carga a cada milissegundo. Eles avaliam a resistência interna em tempo real para evitar a degradação acelerada ou qualquer risco de fuga térmica sob estresse, principalmente num carregamento rápido. A regra de ouro térmica dessa operação toda é: o lítio ama um clima muito específico, cravado entre 15 e 35 graus Celsius.
Abaixo disso, a bateria chora e perde capacidade. Acima disso, ela frita e degrada rapidamente. É exatamente por causa dessa restrição absurdamente rigorosa que o BMS controla uma rede complexa de canais de refrigeração líquida. Esses canais serpenteiam por toda a arquitetura interna do pacote, garantindo que o calor seja ativamente drenado. E isso nos joga para a seção 5, Geometria e Eficiência Energética, com destaque para a inovação da célula 4680. E esse caso ilustra brilhantemente o ápice do design atual. Como alterar o formato físico resolve problemas térmicos e energéticos gigantes. Primeiro passo, eles expandiram as dimensões da célula para 46 por 80 milímetros, entregando 5 vezes mais capacidade. Segundo, o verdadeiro pulo do gato da engenharia. Removeram a aba metálica central, um design tabless. Terceiro, ao tirar essa aba, o espaço interno flui melhor, matando a resistência ôhmica. A corrente passa livre e o calor se dissipa de uma maneira inacreditavelmente eficiente. É a física pura quebrando um limite sistêmico. Finalmente chegamos à seção 6, Ciclo de Vida e Custos. Hora de falar de economia. Avaliando a realidade nua e crua do hardware, a degradação da bateria não é um defeito, é um mecanismo de desgaste mecânico esperado. A cada ciclo de carga e descarga rola o espessamento de uma camada passivadora, a famosa camada SEI. Com isso, resíduos microscópicos de lítio acabam presos para sempre lá no ânodo. A capacidade cai com o tempo, claro. Mas, sendo bem objetivo, o avanço foi tanto que os pacotes modernos são feitos para segurar mais de 80% da capacidade original, mesmo depois de rodarem impressionantes 500 mil de quilômetros. E se a gente traçar a linha do tempo do produto, a perspectiva de custo se transforma. Do ano 0 ao 15, a bateria entrega tudo no veículo elétrico. Mas do ano 15 ao 25, a vida segue. Mesmo com a capacidade caindo para casa dos 70%, ela ganha uma segunda vida perfeitamente viável. Vira um banco de armazenamento gigante para painéis solares em residências. A bateria retém um valor financeiro e de engenharia enorme por décadas, antes de lá no fim encarar a reciclagem de materiais. Tudo esse refinamento impactou a escalabilidade de um jeito brutal. Pensa no seguinte, uns 10 anos atrás, fazer isso acontecer custava mais de $1.000 por quilowatt-hora. Loucura, né? Hoje, com ganhos absurdos de eficiência de fábrica e escala global, esse custo já rompeu a barreira dos $100, uma queda livre de 90%. Foi essa redução massiva que viabilizou o mercado real de elétricos que a gente vê hoje. Para fechar a nossa análise de hoje, fica um desafio para todo mundo refletir. Pensando puramente com a cabeça da engenharia de produto que precisa avaliar um ecossistema inteiro, na hora de julgar a maturidade de fato do mercado elétrico, qual variável tem o peso final? É a longevidade impressionante das baterias? A autonomia total? O preço que não para de cair? Ou a infraestrutura de recarga externa que precisa estar lá? O gargalo da eletroquímica foi praticamente vencido nas fábricas, mas o teste definitivo desse design sistêmico ainda está acontecendo todos os dias, nas ruas. Até a próxima!